Imagine produzir hortaliças embaixo de um grande guarda-chuva, protegidas de tempestades, granizo e do excesso de umidade. Imagine você ter o controle do tempo, fornecer às plantas a dose certa de água, usar fertilizante de melhor qualidade e, o mais importante, natural, que você mesmo produz. A agricultura moderna passa por essas transformações. As inovações surgem exatamente para oferecer proteção, segurança, conforto, rentabilidade e, no final das contas, saúde para quem produz e para quem consome. A demanda por alimentos produzidos em sistemas sustentáveis cresce em todo o planeta. Cada vez mais, a agricultura de menor impacto ambiental tem chamado a atenção dos produtores e conquistado a preferência dos consumidores. Alimentos limpos, frescos e sadios são produzidos em ambientes que foram adequados para o produtor não depender das condições do tempo. São ambientes onde as plantas e o solo ficam protegidos das chuvas torrenciais, das pragas e doenças, das temperaturas adversas e dos ventos. Tecnologias acessíveis e comprovadamente eficazes já estão ao alcance do produtor. Santa Catarina, o centro de referência em produção de hortaliças em abrigos de cultivo, está na Estação Experimental da EPAGRE, em Itajaí. Pesquisas desenvolvidas nos últimos 15 anos mostram que é possível produzir hortaliças de qualidade em qualquer época do ano e ainda sem uso de fertilizantes sintéticos e sem agrotóxicos. É o que você vai ver a partir de agora, com os pesquisadores da EPAGRE de Itajaí. O cultivo de hortaliças dentro de abrigos de cultivo é uma atividade que se realiza no mundo inteiro. No Brasil é uma atividade mais recente, mas a cada dia que passa, com os resultados da nossa pesquisa e visitando produtores, nós estamos vendo que essa é uma atividade que veio para ficar, e é uma atividade que traz renda para o produtor, traz lucro para o produtor e para o consumidor. É uma garantia de que teremos sempre hortaliças de boa qualidade ao longo dos 12 meses do ano. Teremos a produção de hortaliça quando cultivada dentro de abrigos semelhantes ou iguais a esse aqui. Estamos dentro de um abrigo de cultivo. Ontem aqui choveu muito, mas aqui dentro não, porque exploramos a principal função desta ferramenta de produção, que é a de um guarda-chuva. O nosso clima litorâneo e semelhantes não são propícios à produção de hortaliças. Eles ameaçam a produção, a produtividade, a qualidade. É aqui, com esta ferramenta, que o agricultor pode fechar negócios antecipados, pode produzir com segurança, pode ter um trabalho humanizado, porque trabalha em solo limpo, seco, enxuto, né? É aqui que ele pode adubar e não haver perda de adubo para os rios, para riachos, porque a irrigação é posta na quantidade e no momento certo. Então, acho que está na hora do nosso agricultor de hortaliças pensar nesta ferramenta antes de começar a semear. Bem, basicamente, há dois tipos de abrigos de produção. Um para as plantas altas, como tomate e pepino, e outro para as folhosas, como alface, por exemplo, cebolinha e assim por diante. Os abrigos para plantas altas precisam de certas dimensões, como este que vemos, destinados à produção de pepino ou de tomate. Ele tem uma cumieira a 4,5 metros do chão e tem um pé direito
a 2,80 do chão. Poderia ser 3, mas a tela que usamos para evitar a entrada de insetos tem 3 metros de largura. E como ela precisa ser enterrada e fixada em cima, ela tem que ter a sobra necessária. Por isso o pé direito de 2,80. A largura desse abrigo, que nós temos como muito boa, é de 10 metros. E para evitar prejuízo com ventos fortes, nós temos ela até 35 metros de comprimento. Mais que isso é um pouco arriscado. Observem que o teto do abrigo, tanto para plantas altas quanto para a planta baixa, como verão, ele é circular. Não recomendamos que seja feito na forma de meia água. Essa forma aqui impede que o vento incida forte sobre ele. Isso tem uma função importante, o vento bate nessa parte circular e sobe. Num teto plano, o vento bate e empurra para dentro o abrigo, quebrando os arcos. Por isso que é importante essa forma circular da cobertura. O outro tipo de abrigo para folhosas, ele pode ser então mais baixo e até mais estreito, principalmente mais baixo. Aqui nós temos um típico abrigo para folhosas, onde o pé direito tem 1,60 m, a cumeira 2,45 m e a largura neste caso aqui é de 6,30 m. O comprimento, este por exemplo, chega a ter 100 metros, mas o espaço entre um pé direito e outro é de 3,5 metros, para que fique mais fácil a colocação do plástico no teto. Antes de se entrar num abrigo de cultivo, é preciso passar os pés, o calçado, no que nós chamamos de caixa de pedilúvio, como esta aqui. Essa caixa contém hipoclorito, ou seja, uma quiboa, né, a 1%, para que pisemos nela e qualquer contaminação que porventura venha no sapato, na bota, por meio do barro de outras áreas, nós deixamos aqui e entramos então sem contaminar a área que está limpa de qualquer doença de solo. Este pedilúvio, é importante, deve permanecer sempre fechado para que o cloro, né, que aqui está, não evapore. E se evaporar, não tem valor nenhum esse pedilúvio aqui. Gente, além disso, a entrada do abrigo é por uma única porta, para que possamos passar por aqui sempre. Esse é um cuidado fundamental. Outro fator de grande importância para quem deseja a produção de hortaliças em abrigo é a defesa do próprio abrigo contra ventos dominantes na região ou eventuais ventos de trovoadas, como aqui acontece no nosso verão. Então, antes de mais nada, é preciso que o produtor tenha uma proteção natural, né, por meio de árvores ou implantação dessas árvores, formando cortinas como esta que vemos à nossa frente. O importante é dizer que a cortina não pode sombrear o abrigo, portanto ela tem que estar plantada à distância correta, considerando a altura que ela vai ser deixada, para que não haja sombreamento. Cada metro de altura da árvore da cortina protege 10 metros de distância horizontal. Mas não esqueçam da importância da cortina vegetal na proteção dos abrigos contra ventos dominantes, senão haverá prejuízo. Em sistema de cultivo em abrigos, dos fatores de produção importantíssimo é a água e a qualidade desta água. Além do que, é preciso que o custo com a irrigação, que é fundamental, não pode ser muito alto. E nós então optamos e orientamos pela coleta da água da chuva, que nossa região aqui, litoral catarinense, nós podemos coletar, por exemplo, num abrigo como esse, que tem 10 por 35 metros de comprimento, mais de 400 mil litros de água por ano. Com esta água de graça e de boa qualidade, nós podemos irrigar 2 ciclos de tomateiros. Cada ciclo dura 200 dias. E ainda sobram água para alguma outra irrigação nos abrigos. Então, não podemos desprezar essa água de qualidade e de graça, deixando que caia no solo e se perca sem que aproveitemos. Então aqui nós temos um bom exemplo da coleta com meio de calhas, né, que depositam-se naquelas caixas mais à frente e finalmente é transferida para as caixas de depósito.
Temos aqui então 180 mil litros de água guardada perenemente, para ser usada numa eventual época de seca ou coisa parecida. No caso do cultivo em abrigos, a qualidade do adubo que nós colocamos dentro do abrigo tem que ser a mais equilibrada possível. Como é que nós vamos conseguir isso com a adubação orgânica? Produzindo compostos com diferentes materiais para a elaboração do composto. Com isso, nós vamos ter o resultado final, adubos orgânicos com diferentes concentrações de nutrientes, atendendo as diferentes plantas. Para alface nós precisamos de um tipo de composto, para tomate outro, para pepino outro. É o caso aqui, nós temos compostagem de capim elefante, compostagem de feijão de porco, compostagem com crotalária. Utilizamos também material muito abundante aqui na região, que é palha de arroz, que é uma cultura assim, bastante expressiva aqui na região. Então essa combinação dos diferentes materiais na elaboração dos compostos permite que lá na frente, na adubação das hortaliças dentro do abrigo, nós tenhamos um material equilibrado, sem comprometer a qualidade do solo e sem comprometer principalmente o cultivo que nós estamos tendo lá dentro desse abrigo. Por isso, a necessidade de produzir compostos em ambiente protegido para que nós não percamos nenhum nutriente, não contaminemos o solo, mantemos a qualidade do solo, mantemos a qualidade das hortaliças. Para irrigar ou umedecer as pilhas do composto, nós utilizamos a água da chuva. Por quê? Além de ser uma água barata, com custo praticamente zero, é uma água livre de contaminantes e que não vai prejudicar a ação dos micro-organismos que vão fazer a decomposição desse material. Então, a água da chuva, que é de graça, de boa qualidade e limpa, é usada aqui para umedecer a pilha de compostagem. Ao umedecer a pilha de composto, poderá haver algum descontrole na irrigação e sobrar algum chorume que vai escorrer pelo piso que está impermeabilizado. Esse chorume, então, é recolhido em uma bombona e jogado em cima da pilha de composto. Esse chorume é composto por nutrientes que são carregados pela água e que voltam, então, à pilha de composto, fertilizando novamente esse composto, mantendo todos os nutrientes que estavam no material que deu origem ao composto. Como falei, se esse piso não fosse impermeabilizado, todos esses nutrientes estariam perdidos, infiltrariam no solo, causando poluição, contaminação das águas e prejuízos para o agricultor. Depois de pronto, o composto deve ser armazenado também num ambiente protegido, para que ele preserve aqueles nutrientes, aquela qualidade que ele teve lá na fase de produção. Então o composto depois de pronto é um material leve, sem cheiro, muito bom, fácil de distribuir, ou mecanizado ou manualmente. E para cada cultivo que nós tivermos dentro do abrigo, nós vamos ter um tipo de composto, sempre pensando em preservar a qualidade do solo dentro do abrigo e a nutrição equilibrada das plantas dentro do abrigo. Para se ter mudas de qualidade, mudas saudáveis, mudas que vão produzir uma planta, né, que nos agrada, é preciso protegê-las. Não se pode pensar em fazer mudas na rua, em canteiros, semeadas, sob chuva, sob sol. É no abrigo que se produz mudas. Temos aqui a sugestão de um abrigo simples que todo produtor pode fazer de forma baratíssima, como esse que temos aqui. Ele tem 5 metros de largura por 8 de comprimento. Nós podemos produzir aqui de uma mesma época, de uma única vez, mais de 8.000 mudas de hortaliças. E queria chamar a atenção para a simplicidade dele. Olhe que na cobertura temos um plástico de 100 micras, né? Bambus formando o teto, arames entre os bambus, e o arco é feito com mangueira preta reciclada, onde se põe um vergalhão de construção civil de 8 milímetros, simples, e o arco está pronto. Ao lado nós temos telas, né, tipo citrus, com 2 milímetros de malha, para evitar que passarinhos entrem, que insetos entrem, enfim.
mas permite uma ventilação perfeita para as mudas. A irrigação também simples demais, né? Feita com bailarina sob canos e uma bomba de baixíssima potência produz aqui uma nuvem que irriga adequadamente nossas mudas. Então todo agricultor que ainda compra muda e que preferir fazer suas próprias mudas pode construir um abrigo como esse aqui. A hidroponia é um sistema que a gente considera de alta tecnologia. Então, a partir do momento que a gente está disposto a investir numa tecnologia um pouco mais avançada, o abrigo ele vai ter que estar presente. Porque aqui nas nossas condições, o abrigo ele protege da água da chuva, que é um dos principais problemas que a gente tem com doenças, com a dificuldade de manejo do ambiente. E já a hidroponia ela precisa desse mesmo sistema. Precisa estar protegida, porque pouco vale a pena o produtor investir em um sistema caro se não vai fazer a proteção, que é um dos pressupostos mais importantes para o cultivo de hortaliças hoje nas nossas condições. São várias vantagens da hidroponia. A que eu considero o mais importante e que a gente vê que é uma demanda do produtor é a questão da mão de obra. Então a hidroponia a gente pode classificar ela como uma tecnologia poupadora de mão de obra. Ou seja, o produtor que está olhando lá para o futuro e está pensando que a dificuldade é realmente essa questão de mão de obra, muito provavelmente a hidroponia vem já nesse sentido. Exige uma menor quantidade de pessoas trabalhando por área do que comparado com o sistema convencional. Tem outras vantagens que também é a questão da humanização dessa mão de obra. O produtor vai trabalhar aqui, ó, na altura da cintura, não vai precisar agachar, que é uma das principais reclamações que a gente tem no sistema de cultivo no solo, que é essa dificuldade, trabalhar com a sujeira na mão, e aqui não, sempre a muda limpa, na água. A questão também de doenças, manejo de doenças, uma questão muito importante a ser levada em consideração. A gente tem números aí que pode reduzir em até 80% o uso de agrotóxicos nesse sistema comparado com o convencional. Então é um sistema muito promissor para essa nova demanda aí da sociedade por uma agricultura mais limpa, com menos resíduos de agrotóxicos. Também vale a pena destacar que, apesar de ser um cultivo na água, que pode levar a crer que tem maior gasto de água, é um sistema fechado. A água fica circulando, então na verdade há uma economia de água. A água que é coletada da chuva é aplicada então na irrigação por meio de gotejamentos. Gotejamento é um dos mais inteligentes métodos de irrigação porque pode-se colocar a água no lugar que queremos, ou seja, junto ao caule, junto à planta e na quantidade que queremos e a hora que queremos. As folhas não recebem umidade, o que é desejável, tanto é que o uso do abrigo é exatamente para aproveitar a sua principal função, que é a de um guarda-chuva. Então, por que molhar a planta aqui dentro por meio de irrigação que não seja o gotejamento? Então, esta é a forma inteligente, a forma correta e a forma mais econômica de se irrigar uma planta, por meio do gotejamento. Quando dizemos que podemos colocar água aonde queremos, ou seja, junto à planta, é evidente pelo que se nota aqui na área umedecida em torno dessa planta, um espaço seco até o próximo círculo úmido na planta seguinte. Portanto, quanto menos umidade tivermos dentro no solo do abrigo, melhor para a saúde das plantas. Então, a água que colocamos é apenas para a planta se nutrir e não para umedecer o ambiente, como se pode perceber aqui claramente. Notem que a mangueira gotejadora em cultivo de pepino está sobre o solo, passando ao longo da fila das plantas. Porque nós não podemos, enterrar a planta de pepino além da altura que ela se encontrava na bandeja. O pepino só poderá ser plantado sobre o camalhão, se for o caso, mas sempre na mesma altura em que o colo estava na bandeja.
Aqui ainda se percebe raiz, ó, provando que não foi enterrado. Este solo um pouco levantado aqui não foi provocado por uma amontoa de terra sobre o pepino, como muitos agricultores fazem. É errado. O pepino, então, é plantado na mesma altura que veio da bandeja. Repito, não faça amontoa sobre a planta de pepino, você provocará doenças. Quem plantou pepino e fez isso notou que houve murchas em várias plantas ao longo da área plantada. É uma doença de solo que provoca em função da morte da casquinha do pepino, porque encostou-se terra. Quando falamos a respeito da irrigação por gotejo em pepino, lembram? Dissemos que a mangueira de gotejamento devia ficar na superfície do solo, né? Porque o pepino não pode ser plantado abaixo da altura que estava na bandeja. Tomate é diferente do pepino, ele produz raízes no caule quando se encosta a terra nele. Então a amontoa em tomate é recomendável. E sendo recomendável, aproveitamos então para enterrar junto a mangueira de irrigação. Por quê? Porque se ela fica em cima da amontoa, a tendência é formar aqui uma casca com argila e a água não penetrar na amontoa, descendo então pelo lado e umedecendo a entrefila. Isso nós não queremos, porque aumenta a umidade do solo. Então, enterramos a mangueira e aparece então uma outra coisa boa para nós. Saberemos que devemos desligar o sistema quando a umidade vir subindo e escurecendo o solo até a superfície. Neste momento podemos desligar, porque a irrigação está perfeita, corretamente molhada toda essa área aqui. Então, como vocês veem, a mangueira foi enterrada pela amontoa e aqui descobrimos para mostrar esse fato e está inclusive a pingar aqui. Muito bem, a enxertia em hortaliças é uma técnica que vem sendo aplicada recentemente em produção com abrigos, aonde que nós temos uma produção mais protegida, uma produção com uma melhor qualidade. Nós conseguimos produzir em diferentes épocas do ano, porém nós temos eventualmente algum agravante, que é a incidência de doenças do solo. Então outras técnicas também auxiliam na resolução desse problema. E uma delas que nós viemos estudando e pesquisando é a enxertia das hortaliças, especialmente do tomateiro e do pepineiro. Então agora nós vamos ver na prática como que nós fazemos a técnica da enxertia. Bom, então aqui nós temos o material para a enxertia. Nós temos aqui o porta-enxerto, essas plantas que são resistentes à doença. E aqui nós temos as plantas de tomateiro comercial que serão enxertadas então em cima do porta-enxerto resistente, conforme o nosso colega Cláudio mostrará aqui. Então primeiramente ele tira a parte superior do porta-enxerto, né? É feita uma fenda, a enxertia como tipo fenda. Depois ele tira a parte superior do tomateiro comercial, que será enxertado então sobre o tomateiro resistente. É feito uma cunha nessa planta, posteriormente inserida então no porta-enxerto resistente e presa a um clipe de pressão. É colocado uma pequena vareta de bambu aqui que nós utilizamos para dar sustentação e a planta está enxertada. O pegamento da enxertia é praticamente 100%, então não temos perda, né? A gente sabe que o tomateiro é uma planta que tem um custo relativamente elevado comparado com outras hortaliças, mas não temos problema de pegamento, desde que manejamos adequado as plantas logo após a enxertia. Essa técnica também pode ser utilizada para outras culturas, como o pimentão, conferindo resistência então às plantas, também para a melancia, para o pepino, para o melão, que além de proporcionar
uma maior resistência às doenças relacionadas ao solo, se obtém uma maior produção com essa técnica. Então, para garantir o pegamento das mudas e termos umas plantas de boa qualidade, após a realização da enxertia, nós acondicionamos ela numa câmara úmida durante 4 dias, que elas permanecerão fechadas nesse ambiente, com uma temperatura também controlada, que não ultrapasse a 30 graus. Então elas são colocadas dentro da câmara, posteriormente a câmara é fechada, sendo que elas permanecerão durante 4 dias, em torno de 4 dias, né, nesse ambiente, sendo aberto 1 a 2 vezes por dia para uma troca de ar. Após esse período, as mudas estão prontas para o plantio direto no campo. O cultivo de hortaliças em abrigos é uma atividade economicamente viável, independente do que o agricultor vai cultivar. No caso das folhosas, nós temos hoje um custo mais ou menos em torno de R$ 2,50 um metro quadrado de abrigo. É o custo por ano que nós temos de um abrigo, considerando que você troca o plástico a cada 4 anos, a madeira a cada 7 anos, a estrutura a cada 15 anos. Então, nós temos um custo médio por ano de R$ 2,50 por metro quadrado. Considerando a alface, vamos pegar o exemplo da alface. Num metro quadrado, nós colhemos aproximadamente 5 plantas de alface. Nós vamos fazer ao longo do ano, no mínimo, 5 cultivos de alface dentro de um abrigo. Nós teremos então, num metro quadrado, 25 plantas que o agricultor vende em torno de 80 centavos a R$ 1 a planta. Ora, nesses 25 pés, num metro quadrado, ele teve um custo de R$ 2,50. Qualquer evento climático, uma chuva, alguma coisa que faça ele perder uma safra dessas ao longo de um ano, já pagou o cultivo. Porque 5 metros ele vai ter no mínimo R$ 4,00 de renda bruta ali nesse ambiente, que ele vai deixar de ganhar. Então, no caso da alface, é perfeitamente viável economicamente o cultivo no abrigo. Se nós pegarmos hortaliças, que nós chamamos hortaliça de fruto, o exemplo é mais gritante ainda. No caso do tomate, do pepino ou do pimentão, esse exemplo nós temos estudos de custos e vimos que ele é totalmente viável. No caso do tomate, principalmente se falando em tomate orgânico, que é muito viável dentro de abrigos, nós temos também o mesmo custo de R$ 2,50 por metro de abrigo. Num metro de abrigo com tomateiro, nós colhemos em torno de, na pior das hipóteses, de 6 a 7 quilos por metro. Esse mesmo tomateiro, plantando a céu aberto, nós, ao longo dos experimentos que nós fizemos aqui, no caso do sistema orgânico de produção, o agricultor não consegue colher mais do que 1,5 kg por metro. O nosso ambiente aqui não é adequado para o cultivo a céu aberto de tomateiro, principalmente no sistema orgânico. Então, nós colhemos em torno de 7 meses, que eu vou dizer é o ciclo de um tomateiro, em torno de 6 a 7 quilos no abrigo e em torno de 1,5 kg lá fora. Considerando, vamos dizer que nós vamos vender o tomate a R$ 1 o quilo, tomate orgânico a R$ 1 o quilo, nós vamos ter uma renda bruta de R$ 7,00 dentro do abrigo e de R$ 1,50 fora do abrigo. Ora, nós temos uma diferença ali de R$ 6,00 entre o custo, entre a renda do tomate fora do abrigo e dentro do abrigo. Nós temos um custo de R$ 2,50 por metro, então ele é totalmente viável, ele paga o custo dele e o agricultor, além disso, ele consegue manter o mercado porque ele pode se garantir com o dono do supermercado, com a feira, com o comprador, de que ele vai ter tomate para entregar ao longo de todo o ano, tomate de qualidade. Isso garante para ele uma renda e garante para o consumidor que vai ter um tomate 12 meses do ano à sua disposição, um tomate orgânico. Hoje nós estamos com 56 abrigos,
talvez vamos fazer mais uns 2 pedacinhos ali, daí vai dar 58, mas são mais pequenos, né? E nós partimos para essa parte do abrigo. Em 2008 comecei bem forte, nós já tinha antes, mas o tempo estava muito ruim, muita chuva, e não dava mais para trabalhar no campo aberto, porque se nós ia continuar no campo aberto, eu acho que hoje nós estava quase pedindo esmola, né? Porque estava difícil. Aí eu falei para o filho, olha, ou nós vamos parar, ou o que vamos fazer? Ou vamos comprar só a verdura fora? Aí o filho mais velho disse, não, nós vamos fazer uns abrigos, vamos experimentar, né? Porque aquilo ali que nós temos está produzindo bem e nós estamos no ramo, nós temos a freguesia e o terreno é nosso. Então nós vamos começar a fazer, né? Então foi feito em 3 etapas, né? Então nós temos pronto hoje produzindo 56. Eu vou fazer mais 2 ali, daí ali acabou então, mas não vamos fazer porque não tem mais lugar para fazer. Tem até alguns lugares do mundo que eles fazem hidroponia a céu aberto, né? São lugares de muito pouca incidência de chuva. Aqui, na verdade, o abrigo ele funciona exatamente como um guarda-chuva, principalmente, né? Protege também do vento um pouco e do sol, do calor. São 36 abrigos, são cerca de 6.500 metros de área construída. Falando assim, para quem entende de horticultura, é uma área relativamente pequena. Só que pelo fato dela ser a hidroponia, ela concentra uma produção relativamente grande, né? Mas sem essa proteção, aqui seria praticamente impossível produzir hidroponia.